Bom dia para cada uma de vocês que despertou com o entendimento de que eu só tenho hoje, só tenho agora. E que o amado Espírito Santo te traga à luz o entendimento do teu dia de hoje. Como é que tá sendo aí? Como é que foi ontem? Hoje, pela manhã, eu fui orar e eu falei, Deus, sabe aquele momento que vem uma angústia, assim, de algo que você se propôs a fazer e você não fez. E aí vem uma frustração, sabe? Já aconteceu isso aí? Ou é só aqui? E eu fui orar e aquilo começou a me incomodar. E eu falei, tá bom, vamos entender no dia de hoje. Vocês vão me ajudar, tá? A gente vai entender qual que é a emoção que tá governando aqui. Sabe aquilo que você quer fazer com muito amor, com muito cuidado, com muito tudo? A gente só se esquece de uma coisa, às vezes. De apresentar primeiro a Deus se aquilo realmente é para fazer. Porque se não for, gente, vai ter frustração depois. Para quem já conhece, vamos lá, do meio para cima, do meio para baixo, parede. Vamos lá, antes de fazer a nossa oração, que daí a gente já entrega essa emoção. Vamos lá. Me ajudem, me ajudem. Opa. Meio para cima ou meio para baixo? E aí? Bom dia, Jace. Para cima, né, Jace? Parabéns, Jace. A Jace tá vibrando as conquistas. É isso aí. Muito bom. Para cima, do meio para cima. E agora? A do meio, Franciane? Aham. Então, vamos lá. Vou pegar essa do meio aqui. Dá para ver? Essa. Bem do meio. Vamos lá. Incapaz. Meu Deus. Ó. Vou deixar até aqui fora. Essa foi forte. Você já se sentiu incapaz de fazer alguma coisa? Responde para mim. Já se sentiu incapaz? Começou, foi, parou na metade e isso te trouxe um sentimento de incapacidade. Bom dia, Lu. Como é que tá aí? Tudo bem? Sabe aquele sentimento de não sou capaz de fazer isso mesmo? Dói, né? Incapacidade. Gente, muito pontual. Vamos entregar? Quando a gente tá nesse momento de angústia, assim, sabe? Ai, por quê? Questionamento. O que a gente faz? Respira, pelo menos 3 vezes, segura, solta, faz a técnica da respiração. E aí depois a gente entrega. Vamos lá? Na prática agora. Na pele, como diz. Vamos lá? Inspira, vai. Bom dia, Franciane. Vamos lá, gente, vamos lá. Segura. Solta bem devagar. Inspira, vai lá de baixo. Segura. E solta bem devagar. Inspira. Segura. E solta bem devagar. Pai, nessa manhã nós rendemos graças a Ti, Senhor. Tu és bom, sempre nos ouve. Estás sempre de braços abertos para nos acolher, para nos direcionar e principalmente para recalcular a nossa rota quando tudo parece estar perdido. Deus, diante de tantos desafios do dia a dia, nós estamos aqui entendendo que esse primeiro momento são primícias, que este primeiro momento do nosso dia abre portas para que todas as bênçãos que Tu tens para nós cheguem até nós. Deus, mas diante de uma emoção que é a incapacidade, abre, Senhor, o nosso coração, que é a sala das nossas emoções, e sonda todos os momentos e situações de incapacidade que nós já sentimos, que nós já vivenciamos. E Deus, traz a luz para que a gente possa ressignificar, sim, colocar algo novo, dar um novo sentido para isso. É apenas uma emoção e jamais ela pode reger o nosso dia, governar o nosso dia. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. A palavra de hoje está no livro de Romanos,
capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu pensei esse versículo, quando fala seu propósito, seu decreto, o seu, o S, está no maiúsculo ou está no minúsculo? E eu fui pesquisar, porque há uma diferença. Quando é o seu propósito no minúsculo, é o seu aí do lado, é o meu aqui. Mas quando é o seu no maiúsculo, está direcionando a figura de Deus. Amém? Sabia dessa diferença? Então vamos lá. E eu acordei com ele. Versículo e o seu. O propósito é meu ou o propósito é de Deus? E eu confesso, meninas, que durante muito tempo, eu acreditei que esse versículo era da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu achava que era segundo o meu propósito. Mais alguém acreditava igual a mim? Ou era só eu perdido aqui? Só que são chamados segundo o seu propósito, é o propósito de Deus e não o meu. E aí é que muda tudo. E hoje de manhã eu fui orar e eu falei, já entendi tudo. Agora veio a incapacidade e fechou com chave de ouro. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente que quer fazer tudo, quer controlar até Deus. Quer fazer de Deus o nosso serviçal. Deus, agora tu faz assim, agora tu vem pra cá, agora tu vem aqui, tu age aqui, tu manda lá, tu conversa com o tal fulano e eu vou orar agora e tu vai tocar no coração dessa pessoa. Gente, mais alguém ou sou eu? Mais alguém ou só eu? A situação tá difícil, tá conflituosa e a gente quer dar ajuda para Deus. Mas a gente esquece que é segundo o seu propósito, dele próprio. O bem, todas as coisas cooperam para o bem, é o bem dele também, não é o nosso bem. Meninas, quando eu entendi isso aqui, e aí, o que que a gente faz? Eu vou falar de ontem, da dependência emocional, esticando um pouquinho para hoje, para a gente finalizar, tá? A nossa dependência emocional faz com que a gente não consulte Deus para as coisas. A gente toma a decisão, faz tudo do nosso jeito, dá errado, porque geralmente vai errado, até para Deus mostrar que quem manda é Ele, não é nós. A gente está aqui só num corpo emprestado. A gente faz tudo errado, se alimenta de forma errada, toma a decisão errada, não consulta Deus e no final, o que dá errado, o que dá o caos, a gente vai para Deus e a gente quer que Deus não estalo de dedos. Não, Deus pode fazer. Mas eu passei uma vida toda orando de forma errada, exigindo de Deus que fosse meu garçom, como se eu estivesse num restaurante de Deus me servindo. Tá fazendo sentido aí? E é com muito amor que eu falo isso, tá? Porque primeiramente eu tô falando pra mim, tá? Deus, eu quero isso, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero desse jeito. Eu falei, Sibeli, a partir de hoje vamos ajustar a tua rota. Porque sim, estava muito claro para mim. Eu até anotei aqui, eu quero mudar. O que que eu quero mudar? De verdade, o que que eu quero? O que que eu estou disposta a abrir mão para mudar? Porque quando a gente olha para a dependência emocional, e eu vou olhar aqui para uma crença de incapacidade, se ela tá ali aparecendo, por que que eu não mudo para me tornar capaz? Porque se eu sei que eu tenho um Deus que me trouxe aqui para viver um propósito, por que é que eu escolho ficar aqui? Fala para mim. Por que que você escolhe ficar aqui na incapacidade de fazer algo? Dói, né? Mas é em amor. Dói, mas é em amor. Dói, mas é em amor. Vamos lá. Qual que é o motivo da tua mudança? Por que mesmo tu quer mudar? Já escreveu sobre isso? Eu quero mudar. Bom, esse ano eu vou fazer tudo diferente. Fazer diferente o quê? Por quê? Pra quê? Pra que tu vai fazer diferente de verdade? Porque se o motivo que tu tá fazendo não for convincente de verdade, a gente vai fracassar, porque no meio do caminho a gente vai parar e a gente vai para o lugar da incapacidade. Eu não sou capaz nem de fazer uma dieta e concluir ela. Eu não sou capaz nem de conseguir organizar a minha casa porque eu parei para dar uma olhadinha no celular. Porque eu aceitei um convite de uma outra pessoa para fazer uma coisa que eu nem precisava, mas só para agradar
para ser validada, para ser amada, para ser aceita, para continuar sendo a menina boa. Tá fazendo sentido aí? Por que você quer mudar? Por que você quer mudar? Se é uma briga interna, tu contigo mesmo, ainda assim tem que ter um nome. Eu quero mudar porque chega dessa escassez na minha vida. Mas a gente aplaude de pé o que era ex-drogado e saiu das drogas. A ex-prostituta que agora... Mas e nós? Que vivemos se prostituindo num prato de comida? Meninas, é sério. A gente se vende por pouco, sabe? Por uma emoçãozinha. Por uma lembrança lá que foi boa, a gente se vende. Mas a gente fala da prostituta. Puta, se tu visse, vagabunda. Meu Deus, não pode ver macho. É? E a gente que não consegue se controlar na nossa língua? Que quando vê já fala besteira? E a gente se acha muito acima das outras. Faz sentido? Ai, meninas, é com muito amor que eu falo isso, tá? Por que eu quero mudar? Ei, mulher, hoje tua dependência emocional te leva para um lugar de incapacidade. Só isso. É para fechar com chave de ouro esse dia. Então, olha para a dependência emocional. Se tá num prato de comida, tá te fazendo fracassar, porque tu tem que ser incapaz de não conseguir cuidar da tua alimentação. Porque tu nunca fez nada direito mesmo. Sabe aquelas frases que estão lá atrás? Sabe? Que dói ainda. Que tu olhava todo mundo fazendo dar certo e tu nunca dava, pra ti nunca dava. Incapaz, tá? Eu lembro, com muito amor eu falo isso, eu já falei pra minha mãe, que ela falava assim, deixa que a Geisa limpa o banheiro. Ela limpa melhor. Claro, gente, eu só tinha 7 anos. Como é que eu ia limpar um banheiro igual uma gente grande? Embora a Geisa só era 2 anos mais velha, mas já tinha mais habilidade que eu no banheiro. Não, deixa que ela lava a louça. Ela tira a gordura melhor. Como é que uma criança cresce? Minha mãe não fez por mal, tá, gente? Não tô reclamando. Eu tô te trazendo exemplo que a gente repete isso nos nossos filhos. Eu e você que temos filhos, ou toda mulher que tem filho que tá assistindo do outro lado, a gente repete esse mesmo comportamento. Faz sentido aí? Bom dia, Neuza. Então é com amor que eu falo isso. Acolhe. Só acolhe. Mas pergunta, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, onde é que a gente está se perdendo? No raio da dependência emocional. O pior de todos para nós hoje, telefone e prato de comida. O pior de todos para nós. Porque a nossa autoestima vai lá no pé. Porque quando eu tô no celular, eu tô me comparando com outra mulher, eu tô comparando a minha vida com outra vida, eu tô falando que o marido da outra leva flor todo dia e o meu nunca me dá nada. Eu tô falando que o meu é um traste e o da outra é trabalhador, porque a outra tem uma casa linda e uma mansão e eu tô aqui num casebre. Faz sentido? O marido da outra deixa o quintal um brinco, o meu mato está subindo porta dentro? Consegue entender? Bom dia, Rose, como é que tá aí? Bom dia, Bruna. Gente, que honra, são mulheres lindas, né? Todo dia aqui no Jardim Florido. Oxê, tô muito feliz. Então, mulher, vamos lá. Por que você quer mudar? Qual que é o motivo da tua mudança? Se todas as coisas cooperam para o bem, esse bem não é meu e nem teu, tá? Esse bem é o bem de Deus, daquilo que Ele planejou para nós. É para o propósito dele. Então, Deus, o grande arquiteto do universo, nos traz para cá para que a gente, enquanto engenheiras, execute esse projeto. Mas o que é que a gente faz? Ah, Deus, esse aqui tu não fez muito bem, esse aqui eu vou mudar. Vou mudar a planta desse projeto aqui, porque esse aqui tu não fez bem. Não. A gente faz isso. Faz ou não faz? Fala pra mim, faz ou não faz? A gente não quer dar ajudinha para Deus? Vamos para neurociência? Vamos para psicologia? Porque aqui vai ter Bíblia, Palavra de Deus, psicologia também e neurociência também. Vamos lá, na psicologia. Quando eu entendo que eu estou tentando controlar Deus, eu ressignifico. Eu abro mão, eu solto, eu digo, Deus, a partir de hoje, o motivo da minha mudança é que filha amada ressignifica e quando eu ressignifico, eu solto o controle. Eu paro de querer controlar. Não basta querer controlar o marido, quer controlar Deus. Solta, vai soltando tudo. Para quem não tem marido, funciona do mesmo jeito, quer controlar alguma coisa.
Às vezes até as colegas no trabalho. Já me peguei muito assim, querendo controlar as minhas amigas de trabalho. Mas vamos lá, na neurociência e na psicologia. Na psicologia, a gente ressignifica, a gente dá um novo sentido para aquilo ali. Se eu vinha fazendo isso até aqui, isso aqui está cooperando para o bem de quem? Se é para o meu bem, gente, aqui não está nem chegando para Deus, porque eu estou só no meu ego. Senhor, tem que estar bom para mim, tem que estar confortável para mim. Porque se não tiver, também não quero. Tá errado. Fazendo sentido? Marca para mim aqui se tu já viveu alguma situação assim. Na neurociência, quando a gente abre a mente e entende que todas as coisas estão cooperando para um bem maior, que é o bem que Deus planejou para nós, a gente sai do modo de alerta o tempo inteiro. A gente sai daquele modo de luta, instinto de luta ou fuga. A gente entende que tá tranquilo. Porque todas as coisas estão cooperando. Todas as coisas que estão vindo desde que eu deixe de ser controladora. Eu e você, tá? Porque eu não tô sozinha nesse barco. Se a gente tá aqui remando juntos, a gente tá indo tudo pro mesmo lugar. E remar tem um esforço, certo? O problema é qual que é a direção. Se na tua casa um tá remando pro norte e outro pro sul, tá tudo errado. Perfeito, já. Se a gente sempre quer dar ajudinha e controlar tudo. Então vamos apresentar para Deus que a gente, enquanto engenheiras, só estamos aqui para executar, certo? Executar, sim, receber ordens. Mas a gente é tão independente que receber a ordem de Deus jamais. Não, capaz? Nunca mais, tá? Então, enquanto na psicologia a gente ressignifica, na neurociência a gente entende que o teu cérebro descansa. Um cérebro que descansa, zero ansiedade. E tá lá na Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê, gente? Porque aqui a gente é engenheiro. E diga-se de passagem, esse é o arquiteto mais top que existe. Se ele planejou tudo que existe no universo, tu acha que ele vai errar no teu projeto? Tu acha que tu vai precisar ajustar o projeto que ele fez do teu jeito? No nosso ego? Não, meninas, em amor. Acolhe, acolhe. Vamos lá. Por que você quer mudar? Qual que é o propósito da tua mudança? Porque não vai se alicerçar. Tá? Ai, Deus, eu quero mudar assim, ó, porque eu não aguento mais esse inferno que eu vivo de casa. Tá tudo errado. Não é o inferno de casa. O inferno tá dentro da tua mente e tu só projeta para fora o inferno. Porque tudo que tá fora é o que tá dentro de mim. Eu só tô externalizando. Se bem, mas tu não sabe o inferno que eu vivo com meu marido, com os meus filhos? Não. Nem quero saber, porque se eu souber do teu inferno, vai reagir no meu corpo também. Eu tô aqui para te ajudar. Se tu tá dizendo que é inferno, como que a gente regula isso? Como tua guardiã da tua mente, eu posso te ajudar. De verdade. Mais de 8 anos estudando a cabeça do ser humano. Então, posso te ajudar, tá? Mas em muito amor, porque eu não sei tudo também. Eu preciso da tua ajuda, né? Sim? Aqui a gente vai construindo todos os dias. Depois, gente, quando a gente fala de neurociência, a gente fala de liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. A neurociência, estudando o campo da mente ali, são as reações fisiológicas, tá? Que reações fisiológicas acontecem no meu e no teu corpo, mulher, quando a gente está no momento de ansiedade? Vai da doença. Se você passa mais momento ansiosa do que mais momento tranquila, vai dar alguma coisa ruim, pode ter certeza. Não é ser negativa, tá? São dados, são números. Acontece, é real. Então, quem mais é apto do que eu e você a gente identificar se eu tô bem ou se eu não tô bem? Hoje eu acordei, eu não tava bem. Bom dia, Bruna. Como é que tá? Bom dia, Thaís. Ai, gente, que lindo. Olha quantas preciosas aqui. Acordei e não estava bem. Fui orar. Senhor, me traz somente o que tu quer pro dia de hoje. Já solta. A gente olha e diz, ai, hoje eu quero isso, Senhor. Hoje eu quero fazer tal coisa. Hoje eu quero. Ei, Deus, o que tu tens para mim pro dia de hoje? Amém? Amém. Me traz a mente. A minha faculdade mental. Eu vou fazer uma live só das faculdades mentais que todo mundo tem. Mas a gente não usa elas, a gente fica só no campo do ego, por isso que a gente mata a intuição, a gente mata a criatividade, a gente mata o fluir de Deus dentro da gente. Vou fazer uma live só das faculdades mentais. É lindo, é lindo, é lindo demais. Fez sentido aí? Quando eu solto, eu abro mão de viver em picos de ansiedade, em picos de cortisol no meu corpo. Soltei.
Deus, agora é contigo. Agora é contigo. Amém? Por que eu quero mudar? Qual que é o motivo exato dessa mudança? E o propósito? Onde está alicerçado? Qual que é a base disso? E não se cobra se você caiu, resbalou, não se cobra por isso. Mas olha onde foi a tua queda. A gente não cai num buraco grande, a gente cai e tropeça num negocinho tão pequeno, tão besta, só para quê? Se sentir incapaz depois. Porque a gente carrega esse raio de crença. Eu vou falar para você, a maioria de nós carrega esse negócio aqui, incapacidade. E aí, a coisa ruim, esse se apodera disso, sabe que é uma emoção que pode atacar a gente. Então a gente se acha incapaz. Vem algo novo, me acho incapaz. Vem um desafio novo, me acho incapaz. A gente tem que se achar incapaz de negociar um prato de comida, gente. Que é a nossa dependência emocional. A gente vai lá e come que nem a condenada. Depois se arrepende. Só pro lado de cá que já aconteceu ou aí também? Vamos sair do lugar do chicotear, então? Anotou as 3 frases ali? Anotou? Por que eu quero mudar? Eu quero mudar, mas por quê? Por quê? O propósito disso, tá? Qual que é o propósito? Beleza? Porque eu quero mudar? O motivo de mudança e o propósito. 3 coisas que tem que estar na tua cabeça. 3 coisas. Tem que estar muito claro. Clareza mental. As pessoas só mudam porque elas têm clareza de objetivo. Aí a gente começa a olhar para a colega que conseguiu e eu não consegui. E aí? Aí a gente se chicoteia. Porque é mais fácil chicotear. Tá? Vamos para frente aqui? Então, quando a gente fala, né? Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Bruna, Thaís, Dalva, Jace, Rose, Neuza, Fran. Quem mais tá aqui? Francisca tá aqui também. Lu. E quando a gente fala assim, Thaís, que mais? Quando a gente fala assim, todas as coisas cooperam, eu saio, a minha amígdala cerebral, que é responsável por liberar a questão do medo, do sentimento de medo, vai tranquilizar. O que eu tô dizendo? Todas as coisas cooperam. Obrigada, Deus. Eu acordo meu dia, faço as minhas primícias e declaro isso. Eu verbalizo isso. E se eu tô verbalizando, os meus sentidos estão atentos. Por que é importante você escrever? Porque o teu sentido tá ativo. A tua atenção tá ali. Ai, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. E olhando todos os estímulos, aquilo não tá fazendo sentido. Aquilo tá indo pro vento. De verdade. Eu tô tomando água, fazendo outra coisa, assistindo alguma coisa. Eu não tô nem prestando atenção que a água é o principal alimento do meu dia no que diz respeito à renovação celular. Quanto de água você tem tomado? Mas a gente se cobra, né? A gente se cobra tanto, se chicoteia tanto por conta da crença da incapacidade. Eu tenho que ser incapaz. Eu tenho, porque lá atrás alguém me disse que eu não dava conta. E eu cresço com esse entendimento. Como é que tu vai mudar de vida? Como é que vai prosperar? Como é que vai ser abundante? Como é que vai cumprir o chamado? Como que a gente vai fazer isso? Se a gente decide todos os dias olhar para a incapacidade, se abraçar com ela numa coberta e dormir. Não preciso fazer isso. Eu posso fazer por mim, tá? O corpo vai liberar dopamina e serotonina, tá? Então, esses neurotransmissores que são responsáveis por aquela sensação de prazer, de alegria, eles estão ativos, porque eles estão num lugar de descanso, de desfrute, sabe? Deixa fluir, só vai soltando, não se apega, não faz sentido se apegar a problema, deixa aí. Se for para se apegar, gente, que seja em você mesmo, se apegue em ti mesmo e diz, eu vou cuidar de ti a partir de hoje, eu vou cuidar de ti com tanto amor que nada mais vai te afetar. Mas o que é que a gente faz? A gente está na dependência emocional, não é? Beleza. Chega alguma situação, alguém falou algo, a gente se apega naquele algo que alguém falou, a gente traz para dentro da gente, a gente fecha a porta do quarto e vai chorar. E a gente vai chorar para Deus. A gente vai ser mimizenta, vitimista. Eu amo ficar no vitimismo. Não, gente, vamos sair desse lugar. Vamos sair desse lugar. Fazendo sentido? Amém?
Escreve para mim. Qual o motivo hoje que você gostaria de mudar? Por qual motivo? Põe aqui, vai incentivar as tuas amigas. Quando tu escreve, tu ativa outros neurotransmissores. Tu ativa, escreve no teu caderno, mas escreve para mim aqui. Uma pessoa já tá bom. Só para eu saber que vocês estão aqui comigo. Amém? A fase de deserto já passou, que eu tava sozinha, abri esse negócio, tinha ninguém. Agora não, agora eu já tenho pessoas, ó, remando comigo e a gente tá lá, remando no mesmo barco. Qual o motivo da mudança? O motivo da minha mudança, hoje, eu decido que Deus, ele não só governa a minha vida, mas como ele de verdade. Ele é o arquiteto e eu sou só a engenheira. Qual o motivo, mulher, da tua mudança? Por que tu quer mudar? Por que é que tu quer mudar? Talvez para parar de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada bem feito? Será que é isso? Por que tu quer mudar? Qual o motivo da tua mudança? Em um minutinho, assim, ó, faz uma retrospectiva na tua vida. Por que tu merece mudar? Tu merece, eu acredito que tu merece uma mudança, mas por quê? Tu se vê nesse lugar de merecimento? Ou tu ainda tá abraçado com isso aqui? Por que que tu merece mudar? Fala pra mim. Tem coisas que são tão simples e a gente dificulta tanto, a gente se apega naquilo que mais dói. É igual a gente se abraçar numa roseira cheia de espinho, porque a gente está acostumada com a dor. Ei, mulher, o corpo ele se adapta. Já entrou em loja de doce? Quem trabalha ali dentro nem sente mais o doce, mas quando tu entra numa Chocante da vida, numa Peter Pan da vida em Joinville, essas lojas de doce, a gente sente o cheiro da esquina. Mas o povo que trabalha ali nem sente mais nada. Tá tão acostumado. Assim é a gente. Se acostuma com a migalha, com a miséria, com a pobreza, com a dor, com o sofrimento, com sempre dá tudo errado, com a incapacidade, né? Com a dependência emocional de que eu tenho que estar ali, eu tenho que sentir esse prazer. Não, não tem. De verdade, não tem. Vamos liberar. Porque eu preciso mudar? Vamos lá. Porque eu estou inflamada. Que lindo, Dalva. Que lindo, parabéns, tá? Tô aqui para te ajudar. E você já venceu. Porque a vitória não se dá quando a gente chega lá no topo. Se dá quando a gente decide dar o primeiro passo. Tu já é uma vitoriosa. Eu tô muito orgulhosa. Ontem a Dalva fez o teste dos esquemas dela. E foi bem lindo. Parabéns, parabéns. Jace, eu quero mudar para sair do vitimismo. Reconhecer o meu lugar de filha e entender que Deus quer para a minha vida. Parabéns, Jace. Já te vejo com o prêmio top. Já te vejo naquele lugar que é teu, que Deus te levou. Profetizo na tua vida. Muito bem, parabéns. Thaís, eu decido mudar para ser melhor. Não ser tão rígida comigo mesma. E assim, refletir para a minha família. Muito bom, muito bom, muito bom. Thaís, deixa eu te contar um segredo. A mudança que gera dentro da nossa vida é a mudança que as pessoas pegam, por exemplo, depois, e elas começam a ver essa transformação dentro da gente, e elas dizem, eu também quero isso. Se essa pessoa que está tão próxima a mim chegou, alcançou, eu também posso, eu também quero. E não é por inveja. Sabe quando você tá bem, que você chega nos ambientes e as pessoas perguntam, o que é que você tem? Você é tão diferente. Eu carrego o Espírito Santo comigo. É isso, Thaís. Ah, Rose, para deixar Deus cuidar de mim. Parabéns, Rose. Ser cuidada por Deus é... Uau! Quantas lembranças eu tenho de Deus cuidando de mim, da minha casa. Meu Deus, é lindo, é lindo. A questão é que às vezes a gente até esquece, tá? Mas parabéns, isso é maravilhoso. Cris, eu decidi mudar porque eu mereço sair da dor. Perfeito, Cris. Bruna, eu quero mudar para provar para mim mesma que eu consigo. Eu sempre carreguei a frase, eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém. E Deus nos fez completas. Deus nos fez seres completos. Só que quando a gente se afasta da essência do Criador, começa a vir os vazios. E um dos é a incapacidade. Se nós soubéssemos o poder que existe dentro de nós, mulheres,
A gente apenas despertaria para o chamado e alinharia, mas a gente ainda desconhece. E qual que é o propósito maior da coisa ruim? Continuar fazendo com que a gente não acesse esse lugar. Porque dessa forma, o propósito de Deus maior não acontece. Mas quando a gente sabe que a gente é filha amada e que a gente acorda todos os dias com propósito, porque Ele nos deu, Ele nos trouxe aqui para isso, a coisa ruim já sabe que perdeu. Aliás, lá no final de tudo, de todas as coisas, Ele sabe que já perdeu. Mas mesmo assim, Ele está todo dia perturbando a gente, acreditando que se Ele me destruir, Ele ganha, Ele vence. E de verdade é isso que acontece. Se Ele me destruir hoje, Ele venceu. O propósito dele, Ele não tem pressa, gente. Não tem pressa. Satanás, igual câncer, vai comendo devagarzinho. Não tem pressa. Vai aos poucos minando a mente da gente. Então, assim, hoje eu quero te convidar para você fechar os teus olhos aí. E lembrar de uma cena de incapacidade, que tu se sentiu incapaz. Todo dia a gente faz isso, Sibeli. Todo dia a gente faz. Todo dia tem um sentimento lá atrás que a gente precisa limpar, sabe? Passar um produtinho daquele que remove tudo, tá? Lembra de uma cena de incapacidade? Às vezes no teu trabalho, na tua casa, na tua família, que tu se sentiu incapaz. Só lembra desse momento, tá? Não precisa fazer nada, só lembra do momento. Quando, mulher, você se sentiu incapaz. E aí você se sentiu incapaz e aquela dependência emocional tua já estava ali. E aí você vai lá preencher com um excesso. Porque a incapacidade te trouxe dor. Mas a gente vai lá depois buscar uma dopamina barata. Aí tu toma uma decisão que te afunda ainda mais. Ao invés de te erguer, te afunda. Mas tudo aconteceu simplesmente porque eu me vi incapaz. Eu me vi incapaz e aí eu negociei os meus princípios. E aí eu fiz o que eu não deveria fazer. Eu tomei uma decisão que eu não deveria tomar. E aí deu tudo errado na minha vida. Lembrou? Acessou? É isso. A partir do momento que eu acesso essa lembrança, o que eu faço, Sibeli? Quando acabar aqui, anota, escreve e ressignifica. Hoje, eu, Sibeli, decido reconhecer que está nas minhas mãos a mudança. Eu posso escrever uma nova história em cima daquilo ali. E eu entendo que aquilo que passou fez parte de algo da minha vida, mas não me governa mais. Não tem mais poder sobre a minha vida. Está cancelado. Escreve, está cancelado no mundo espiritual. Retira o peso espiritual de todas as vezes que você se chicoteou por conta daquilo. Todas as vezes que você, entrou num lugar de sofrimento por conta daquilo. Todas as vezes que a gente, eu vou usar um termo aqui que vai doer agora, tá? Todas as vezes que a gente adulta agora abusou de verdade da nossa criança interior que estava lá dentro sangrando, doendo, sabe? Porque cada vez que eu decido ficar no lugar da dor, eu estou abusando daquela criança que está gritando, pedindo ajuda. Todas nós, todo ser humano, tem uma criança dentro lá na infância, que ainda dói. Porque o cérebro é atemporal. Então, enquanto eu não curar essa incapacidade que me persegue, eu estou abusando de novo dessa situação, fazendo essa criança sofrer de novo. Por que eu escolho sofrer de novo? Porque eu me adapto à dor, eu me agarro à dor, eu quero viver de novo, mais do novo, mais do novo. E não, eu posso sair desse lugar. Eu posso entender que as pessoas não têm o poder de me ferir com palavras. Eu pego uma situação, vejo a situação e já entro no meu buraco, né? Porque eu tô acostumada a ficar no buraco. Porque é bom ficar no buraco. Porque as pessoas precisam vir, ai, coitadinha, tadinha. Não, gente, não. Nós não fomos chamadas para isso. E é em amor, com muito amor que eu falo isso. Dói, eu não sou a tua mãe. Eu sou uma guardiã da tua mente que estou aqui para te ajudar a dizer como funciona o teu cérebro. Eu quero te ajudar. Porque nesse processo de caminhada, eu também estou vencendo todos os dias. Sou um ser humano. Mas aprendi que acolher
e mudar é a melhor escolha. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da mente. A Bíblia foi escrita há 2000 anos. Vamos traduzir? Transformai-vos, ressignificando todos os dias. Amém? Amém? Vamos lá. Eu sinto o cuidado de Deus muito forte, só para poder estar aqui com vocês. Feliz gratidão pelo teste ontem. Foi lindo, né, Dalva? Foi lindo, né? Meu Deus do céu. Eu também me sinto muito cuidada por Deus, por ter preparado uma família para mandar para nós todas, para a gente entrar num propósito por uma família, solo fértil. E agora a gente está entendendo um novo tempo, uma nova estação de caminhar junto. Ah, Bruna, vamos lá. Eu quero mudar porque eu mereço viver sem excessos que me afastam da minha verdadeira identidade em Deus. Eu quero ser a prova viva de que é possível. Uma adulta saudável. Que lindo! Que lindo, Bruna. Já é real. Já é real. Chega a me arrepiar esse depoimento de vocês. Amém. Bruna, faz muito sentido, né? É isso. Amém? Acolheu aí, meu amor? Acolhe, meu amor. Que hoje, mulher, a incapacidade seja tacada no fogo do inferno. Escreve no teu papel. Eu vou escrever no meu depois, eu vou tacar fogo lá no churrasqueiro. Eu vou escrever a minha incapacidade. Porque persegue a gente todos os dias. Sempre vai ter uma coisinha, tá, gente? Não vai ter um ser humano, não, que vai limpar tudo e vai viver. Não, não vai. Todo dia tem coisa nova. A pergunta é, o que a gente decide fazer com o que chega? Ai, mas aquela pessoa me magoou. Ela poderia ter feito. Ela sabe que eu tô aqui para ajudar. E ela poderia ter pedido a minha ajuda, né? Poxa vida, eu queria tanto ser babá da filhinha dela. E ela chamou uma outra pessoa. Poxa, ei, de verdade, mulher, sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse é um lugar de vítima. De vítima. Você só está onde você tem que estar. Tá? Deus te chamou para governar. Mas se quiser comer migalha, Deus não vai se importar. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus chamou a gente para ser águia. Deus chamou a gente para voar alto. Mas quando chega a 40 anos de idade, ela sobe no lugar mais alto e ela mesma arranca as penas velhas. Ela mesma forja o próprio bico. Para quê? Para viver o novo. O que a gente está fazendo agora? Tá doendo? Tá doendo, mas vai passar. A gente está ressignificando todo dia um pouquinho. Tá bom? E dá certo? Dá certo. Desde que eu e você estejamos nesse lugar de aprendizado. Tá bom? Sibeli, por que tu deixa só 24 horas a live? Meninas, eu quero ajudar. Todas nós saímos de um lugar de procrastinação. Tá? Para vencer a procrastinação, a gente precisa ter limite para fazer as coisas. Quando a gente não tem limite para fazer as coisas, a gente vai deixando. Você quer ver um exemplo? Pensa em uma coisa que tu tá tempo para fazer e tu nunca fez. Não colocou um limite para fazer. Até amanhã, 4 horas da tarde, eu tenho que fazer isso aqui e entregar. Cumpre, entrega. Até amanhã, tal horário, eu preciso fazer tal coisa, entregar. Entendeu? Fez sentido? Para as meninas que entraram na comunidade, hoje à noite, eu vou fazer uma transmissão. Quem puder participar, vou mandar o link dentro da comunidade. Por quê? Senão a gente começa procrastinando. É sexta-feira? É sexta-feira. E Deus é tão lindo, mas tão maravilhoso, que Ele muda as coisas de uma forma muito sutil ali, porque Ele não chega fazendo estardalhaço. E na hora tu diz, Deus, por que tá mudando esse cenário? Depois tu entende, tu agradece, né? Obrigado, Senhor. Meu Deus, como tu é lindo. Como tu é maravilhoso. Como é bom soltar para ti, parar de controlar. Eu mesma, né? Mas um ser centralizadora, queria tudo na minha mão, queria tudo controlando. Então fica 24 horas, meninas, só pra gente caminhar debaixo de um propósito, que é a gente entender como o nosso corpo funciona, por que funciona. Quando a gente está preso numa dependência emocional, a gente, mesmo com dor, porque doer faz bem. Não faz bem, não. Não, porque a Bíblia está lá,
que a gente vai ter aflição, que felizes foram aqueles que foram perseguidos, maltratados. Não, né, gente? A vida por si só já tem seus desafios. Isso não me dá a chancela, o selinho de filha amada do Criador, porque eu tô sendo todos os dias, sabe? Enfim, quero nem falar porque isso começa a liberar no nosso corpo. Deus não vai me dar mais por eu ser coitadinho. A mesma capacidade que uma pessoa que está sobressaindo, voando, fluindo, a gente tem também. Mas a gente olha para onde? A gente olha lá para a pobreza, lá para a migalha. É mais fácil a gente olhar para o lixão do que olhar para a mansão. Né? É mais fácil a gente sentir pena do que tá no lixão do que tá na mansão. Mas quem tá na mansão também tem seus desafios. Também é ser humano, também tem as suas dores. Mas para a nossa crença, miserável. Só tem aquilo lá porque roubou, vendeu droga. Só tem aquilo lá porque escravizou os funcionários. Crença, nunca vou ter nada de bom. Enquanto eu pensar desse jeito miserável, minha dependência emocional for maior, eu nunca vou crescer na vida. Porque essa crença do inferno, que a gente não pode olhar o outro que está melhor do que a gente financeiramente, que a gente já entra num lugar de quê? De escassez. Não, gente. Aproveita, passa na rua que tem casa bonita, casa chique, casa abençoa, libera, profetiza. Profetiza em amor, sabe? Declara prosperidade, porque o que eu estou declarando para o outro volta para mim. Mas não, eu prefiro ficar lá na incapacidade, né? É melhor, já me acostumei com isso. De verdade, todos os dias Deus convida a gente para sair de algum lugar. E cada live, antes eu oro a Deus. Não vem para cá do nada assim, abro o livro e vou falando. Não. Ah, Sibeli, tu é melhor do que alguém? Não, eu entendi uma coisa. O meu lugar de filha. E é para esse lugar que eu desejo todos os dias que você também acesse. E é uma escolha, gente. E é uma escolha. Querer acordar assim. É uma decisão que o mais fácil às vezes é chegar e falar, vou deixar um gravado lá, meninas, hoje eu vou passar uma tarefinha para vocês, vou colocar um filme para vocês assistirem para começar o dia, como se fosse uma sala de aula. Não, isso aqui não é uma sala de aula. Isso aqui é um lugar de troca, um ambiente de fluir, de transbordo. Amém? Amém? Quem aplaude atrai. E isso, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó. Tudo aquilo, presta atenção, tudo aquilo que eu falo sobre as pessoas, qualquer pessoa, e aquilo que eu vibro com alegria, sabe? Pela conquista da outra pessoa, é o que exatamente eu estou dizendo, pode vir para mim. Pode vir para mim. Eu recebo. Eu vibrei com a conquista. Ontem eu vibrei com a conquista da Jaz. Uau, é isso. Eu vibrei com a conquista do teste da Dalva. É isso, é lugar de entendimento. Tá voltando para mim. Agora, do contrário, também é. Tudo aquilo que eu olho, faço cara de, sabe, de nojo, de ranço, de inveja, também tá voltando para mim. Significa que se eu sou capaz de olhar para algo que alguém conquistou e ver beleza, sabe? E ver realização, eu tô dizendo, eu tô pronta para receber o mesmo. Agora, se eu olho para a pessoa, faço cara de nojo, digo, também filhinha de papai, né? Eu me distancio daquilo e eu nunca vou ter. Nunca vou ter. Nunca vou ter. Você já chegou num ambiente onde as pessoas, umas te abraçaram e outras te olharam meio assim? É nítido, gente. É nítido. É nítido a gente perceber os lugares onde as pessoas estão. Até porque a gente já passou por lá. É por isso que a gente reconhece. O que está no outro que eu reconheço é porque ou eu estou vivendo ou eu já vivi. Quem aplaude atrai. É isso. É maravilhosa essa frase. Obrigada, Bruna, por compartilhar. Tudo aquilo que eu estou vibrando de conquista na outra mulher, seja qualquer conquista, mas se eu estou vibrando com ela, eu estou torcendo com ela, e de verdade eu estou feliz por ela, vai vir para mim. Por esses dias eu comecei a ver algumas meninas, que eu tive a oportunidade de caminhar mais perto, tive a oportunidade de ajudá-las,
saindo do grupo assim, né? E eu falei, obrigado, Senhor. Porque quem não estiver na frequência não faz sentido estar aqui. Eu oro pelo grupo e eu digo, Deus, chama as acordadas para a vida, para que a gente acesse o lugar de cura todos os dias. Só que eu vi aquelas pessoas saindo, pessoas que, sabe, pediram ajuda assim, emocionalmente e tal, enfim. Enquanto você tá lá servindo, a pessoa tá ali, se alimentando. Esses são os chamados sanguessugas. E aí, quando tu não consegue mais dar aquela atenção, né? Aí não interessa mais. E aí tu percebe, opa, qual que era a verdadeira intenção da pessoa? Obrigado, Senhor. Afasta de mim tudo aquilo que me tira do propósito. E são pessoas maravilhosas, mas se estão ali fazendo peso contrário, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que eu sempre digo, só traz pro grupo quem realmente faz a diferença na tua vida. Na tua vida, mulher. Porque é uma semente, você se torna guardiã daquela mulher. Você começa a ser referência de mudança para aquela mulher. E a gente só vence na vida quando a gente se torna referência para alguém, aqui na Terra. Porque é por meio da tua vida, mulher, que Deus faz o propósito acontecer. É por meio da minha vida e da tua vida. Nós geramos vida dentro de casa. Mas quando a gente está aqui, ó, na incapacidade, a gente só está gerando morte, a gente não está gerando vida. Com muito amor que eu falo isso. Com muito amor, com muito respeito. Caminhe do lado de pessoas que desejam voar alto. Se afaste de pessoas, de ambiente que te adoece, mulher. O ambiente é mais importante do que qualquer força de vontade e propósito. Pega esse papel da incapacidade, escreve a tua nova versão do lado e taca fogo. Taca fogo, sabe? Deixa aquilo de verdade ser consumido. Aquele passado de dor, de sofrimento que tu não quer mais. Quais são as incapacidades, mulher, que hoje tu decide largar a mão, sabe? Soltar. Não é bom estar no sofrimento. Mesmo que na tua cabeça esteja aí presente aquela crença. Mas, se eu estou sofrendo, tem gente me abraçando, tem gente para me cuidar. Eu entendo, eu vou acolher. Porque lá na infância foi difícil, né? Te fez sobreviver até aqui essa crença. Mas agora tu abre mão dela. Porque agora ela te escraviza, ela te torna prisioneira. E não faz sentido. Tá bom? Com amor? Com amor, né? Já avançamos 50 minutos, a gente nunca consegue parar antes. Mas é isso. Olha só, ei, você que ama a Deus, até o que parecer estar contra você, na verdade só está trabalhando a teu favor. Para quem ama a Deus e entende o chamado e solta até aquilo que não estava bem ajustadinho, pega essa agora. Cada lágrima, cada dificuldade, cada desafio, desde que não seja para ser mimizento, só está te alinhando com o propósito. Então, vamos parar de reclamar. Oh, Deus, eu não aguento mais essa vida. Tá matando as sementes. Tá bom? E para finalizar, o céu tá costurando algo que você ainda não viu, mas está pronto para manifestar. E eu te convido hoje para encerrar. A gente fala encerrar a semana, encerra na sexta, mas a gente que tem essa noção de semana. Mas o nosso estômago, coração, pâncreas, fígado, não para de trabalhar, não descansa. Quero te convidar hoje para encerrar o ciclo dessa semana. Para que amanhã, no sábado, a gente inicie uma jornada um pouco mais longa. Para as meninas que estão na comunidade, vai iniciar a primavera, a estação. Quer entrar na comunidade? Dá tempo. Tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E para as meninas que estão aqui na live, eu também vou preparar algo. Não vou simplesmente abandonar aqui. Até porque quem está na comunidade assiste depois e revê depois, em qualquer momento, essas lives. Mas eu vou preparar uma jornada de 30 dias para expansão de consciência. Tá? Para as meninas que não conseguiram entrar por questão financeira, eu entendo. Vai ser o mesmo conteúdo, Sibeli? Não. Dentro da comunidade vai ser um transbordo diferente. Tem muita informação na comunidade. Inclusive de neurociência, programação neurolinguística, né? Psiconeuroimunologia. Falando nisso, quando a gente sai do lugar do vitimismo, a nossa imunidade melhora. Porque entende que, opa, eu não estou mais em sofrimento. Tá?
Então, para quem está na comunidade, vai ter conteúdo. E sim, a gente vai fazer, inclusive, já posso falar, um desafio do emagrecimento. Cada quilo eliminado vai ser um quilo doado. E vai ser lindo demais. Tá? Vai ser lindo demais. Tá tudo sendo preparado com muito amor e com muito carinho. Eu quero agradecer as meninas que acreditaram nesse projeto. Quero agradecer as meninas que entenderam o chamado. Fazer parte da comunidade é dizer, eis-me aqui. É menos que uma sessão de terapia, mas vai ser um transformar tão grande em um ano que você vai avançar 10 anos em um da tua vida, de certeza. E sim, com muito amor, com muito respeito, com muito temor a Deus e principalmente acolhendo aquilo que tu tem, aquilo que tu carrega, a tua história, mas alinhando o propósito que o arquiteto do universo trouxe para a tua vida. Dentro da comunidade nós não seremos todas iguais. Cada uma terá a sua particularidade. Cada uma terá o seu desafio. Cada uma terá a sua evolução. Mas juntas, com certeza, a gente vai passar a voar feito águia de verdade. Rejeitar as migalhas da vida. Porque a gente não foi chamada para isso. Amém? Amém? Amém. Gostou? Dá tempo de se inscrever. O link da comunidade está aqui embaixo. Se essa live fez sentido para ti, encaminha para alguém. Em amor. Tá bom? Uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu queria muito trazer o Andrade para cá, para fazer um momento de casal, né? Mas não foi possível. Eu espero que talvez, quem sabe amanhã ou no domingo, a gente consiga fazer um momento assim, e daí tu traz aí, para você que é casado, traz companheiro, para a gente ter um momento um pouco diferente, mais focado no propósito, entendendo que o nosso casamento é a primeira instituição que Deus dá para a gente cuidar. Antes de a gente querer ter um CNPJ, que a gente cuide bem do CPF, tá bom? Um beijo no teu coração, se cuida, se cuida. Tchau, meninas, bom trabalho, tá? E é uma honra estar aqui, é uma honra caminhar com vocês. Um beijo no teu coração e vamos lá queimar? Vamos lá tocar fogo na incapacidade? Tô nessa com vocês.